Alô, Dona Maria, tudo bem? Eu sou professora de Ciências e Biologia, pós-graduada em Educação Especial para o transtorno do espectro autista pela Unicesumar e mestranda pelo Programa de Ciências e Matemática da UEM para trabalhar com a mesma temática de ensino, educação para jovens e crianças com transtorno do espectro autista. E hoje eu vim trazer para vocês algumas orientações e dicas para o volta às aulas, tendo em vista que uma a cada 100 crianças, e conforme o tempo passa, esse número continua diminuindo, então cada vez mais nós temos alunos autistas em sala de aula e muitas vezes os professores não estão preparados para o dia a dia, o cotidiano com essas crianças, quem dirá o volta às aulas, que é um momento de muita ansiedade, até mesmo para as crianças que não possuem laudo ou neurodivergências. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que o autismo não é uma doença. Então, é importante que antes de receber esse aluno, que você, professor, profissional, pedagogo, procure orientar-se sobre o autismo, compreender as escalas de cada espectro, desde o leve ao moderado e severo, entender um pouco sobre todas as características dessa condição neurológica, e aí sim você volta aqui no vídeo para poder receber as orientações. Eu vou falar para vocês dicas para alunos que já são laudados e no fim do vídeo algumas orientações para alunos que ainda não são laudados e que às vezes vai ter o primeiro dia de aula com você e logo você vai identificar as características. Começando com alunos laudados. Bom, nós temos na escola todos os anos novos alunos e alunos que já são nossos de anos anteriores. Independente do caso, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com a família dessa criança, com um profissional, psiquiatra e psicólogo que acompanha essa criança, ler detalhadamente o laudo dessa criança e conversar com os professores deste aluno dos anos anteriores. Mesmo que seja você o professor desse aluno dos anos anteriores, e você já conhece o perfil do aluno, é importante, pelo menos, realizar uma ligação de longa duração com a família para perguntar se houve alguma alteração na rotina da família, como foi as férias, porque às vezes, por exemplo, morreu o cachorrinho da família, e isso já pode ser um gatilho enorme para acontecer uma desregulação em todo o neurodesenvolvimento da criança. Às vezes o pai começou num trabalho novo e passa mais horas fora de casa. Às vezes eles mudaram de casa ao longo das férias. Então, mesmo que você já conheça o perfil do aluno, é importante, né? As férias aí duram mais que um mês. Então, é bastante tempo que você não tem contato com aquele aluno. É importante ligar para os pais, marcar uma reunião presencial, se for possível, ter um momento com a criança também, antes do volta às aulas, conversar com ele, ver como ele está se sentindo, e assim vai. E é de extrema importância conversar com um profissional, como eu falei, que acompanha esse adolescente, esse aluno, tá bom? Depois de receber todas as orientações da família, e o que você deve perguntar para a família? Como vai a ansiedade? Como tem sido os dizeres em casa, se ele tem demonstrado alguma inquietação, principalmente em relação aos estudos, em relação à escola, se ele desenvolveu alguma habilidade ao longo das férias, se ele demonstrou interesse para assuntos específicos, né? Às vezes a criança autista, ela acaba direcionando sua atenção para algo que lhe atrai. Então, durante as férias, ela viu um clipe de música e, de repente, ela começou a desenvolver um interesse muito grande voltado à música. Então, é importante você perguntar isso para a família, perguntar também se, por acaso, ele começou a desenvolver algumas características que possam ser prejudiciais para ele, por exemplo, a automutilação, que é muito comum em alunos autistas, e assim vai. Então, uma conversa
bem abrangente sobre o comportamento do aluno, os interesses dele, as condições emocionais, se ele está passando os últimos dias com uso de medicação ou não, se ele está tendo um bom sono, se ele está conseguindo se alimentar, se ele está indo constantemente ao banheiro ou não, e assim vai, certo? Depois de ter essa conversa com a família, você anota tudo, né? E começa a se preparar para os primeiros dias de aula. Primeiro ponto. É importante conversar com a família e principalmente receber orientação da psiquiatra do seu aluno, se eles consideram importantes a presença dos pais na escola nos primeiros dias de adaptação. Perceba que essa presença dos pais tem pontos positivos e pontos negativos. O principal ponto negativo é que, se toda vez que o aluno tiver uma desregulação emocional e procurar os pais e eles estiverem na escola, isso vai dificultar que ele construa a autonomia, o desapego, para conseguir ter o aporte necessário, a confiança na professora e nos profissionais que estarão ali ao longo do ano, porque os pais não vão estar lá todos os dias o ano inteiro. Mas, dependendo do nível de ansiedade da criança e de todas as coisas que você vai perguntar ao longo da entrevista com eles antes dos primeiros dias de aula, é necessário sim que algum responsável, pai ou mãe, ou alguém que a criança sinta confiança e segurança, esteja na escola nos primeiros dias de adaptação. Então, isso é relativo, vai depender da orientação dos profissionais e do que a família deseja e conhece da sua própria criança. Depois, é importante você compreender que o aluno autista, a maioria deles, lembrando que quando eu digo aluno autista, acaba sendo muito abrangente. E as crianças são muito individuais. Então, você vai ter alunos autistas que falam bastante, têm uma fala muito bem desenvolvida, e outros que não são verbalizados. Você tem que comunicar com ele através de sinais, de figuras, de imagens, e assim vai. Tem alunos que são bem introspectivos, tem alunos que possuem uma dificuldade imensa de socialização e outros que conseguem fazer amizades, conseguem conversar e criar intimidade com as outras pessoas sozinho. Tem alunos que gostam de estímulos visuais e outros que os estímulos visuais, cores em excesso, já é um fator de desregulação emocional. Então, por isso, novamente, quando eu dou essas dicas aqui, elas são muito abrangentes, mas você vai adaptar para o seu aluno de acordo com o que você conversar com a família, com o profissional dele. Pensando no ponto de vista abrangente, a maioria dos alunos autistas gostam e precisam de uma rotina. Então, você vai ter que estabelecer uma rotina na sala de aula. Primeiro, nós chegamos na sala, tiramos o material da bolsa, organizamos por cada momento que nós formos utilizar esse material. Depois, nós abrimos o caderno, escrevemos o cabeçalho, a data, né, onde nós estamos, o que nós vamos fazer. Na segunda, nós temos aula de português, na terça, de ciências, na quarta, de história e geografia, na quinta, de matemática e educação física. Então, é importante que o seu aluno tenha um momento com você, para você explicar para ele como você pretende fazer a rotina do dia a dia, da semana e dos momentos da aula. É claro que o aluno autista, ele frequenta a mesma turma com os alunos que não são autistas. E nós sabemos que uma sala de aula é muito dinâmica. Às vezes nós realizamos o planejamento para executar de uma forma e ao longo, no decorrer, acontece de outra. E isso também é importante você explicar para o seu aluno. A professora pretende seguir a aula de hoje dessa forma. Pode acontecer de, em algum momento, não seguir conforme o nosso planejamento, mas eu vou comunicar você pode ficar tranquilo, pode confiar em mim, não precisa ficar ansioso. Mas é importante que, em tom suave e na altura do seu aluno, altura eu digo para você se abaixar a ele, né, se ele for muito pequenininho, converse com ele e explique para ele
qual é o planejamento do decorrer do dia e do decorrer da semana para evitar a ansiedade e facilitar a rotina. Outra coisa que é muito importante ter na sala de aula é os cantos, os momentos, os lugares de segurança, caso venha a possuir ali um momento de crise. Por exemplo, bolinhas de massagem, fones que abafam o ruído e assim vai. E isso é importante também você já conversar com a família com antecedência. O que o aluno geralmente utiliza em casa para diminuir, abafar os sintomas de uma crise. E também é importante você perguntar para a família quais são os primeiros sintomas prévios antes que a crise venha. Porque você, como professor, é importante você estar atento. Se o seu aluno estiver quase tendo uma crise, ela está vindo com tudo para você imediatamente intervir, evitando que a crise aconteça. E também é importante que você converse com a família se a crise acontecer, como eles procedem, como a psiquiatra do aluno orienta para proceder. Vai retirá-lo da sala? Vai ter alguém na coordenação, ainda mais nos primeiros dias? A coordenação pedagógica recebe muitos alunos chorando o tempo inteiro, então é mais excesso de estímulo auditivo. Às vezes ela não vai ter tempo para parar com o aluno autista e controlar a desregulação emocional dele. Então é importante que a escola já tenha uma pessoa direcionada para essa finalidade, que vai deixar de fazer o que está fazendo para acolher esse aluno em crise, porque a professora em sala muitas vezes já tem outros 28 alunos para cuidar e ela não vai conseguir fazer isso em um primeiro momento, sozinha. Então é importante que já tenha uma pessoa direcionada na escola para receber esses alunos, ajudar eles a se acalmarem, retornarem para si e depois retornarem às atividades normalmente. Outro fator importante para prestar atenção em sala de aula é a organização. Quanto mais desorganizado for o seu ambiente de trabalho, mais você aumenta a probabilidade do aluno autista ter uma desregulação emocional. Então, você deve até mesmo auxiliar o seu aluno autista, porque é uma característica abrangente que a maioria deles tem dificuldade de organização. Então, você vai auxiliar o seu aluno a guardar o material dele no lugar correto, para ele ter acesso quando ele precisar, mas que vai ficar guardado no momento que não estiver utilizando. Muita coisa em cima da carteira é pretensioso para desenvolver uma desregulação emocional. Você também vai ter que ajudar o seu aluno a se organizar na resolução de atividades com comandos simples e curtos. Por exemplo, agora nós vamos abrir o caderno de ciências para copiar o texto que eu vou passar no quadro. Ponto. Você explicou o que vai fazer, qual material que vai precisar de forma simples e objetiva. Evite comandos muito longos. E também, na organização, você vai ter que ter ali um olho clínico na organização dos materiais dos outros alunos também, para que o aspecto visual de toda a sala não fique uma bagunça, porque a partir do momento que eu olhar para o lado e ver, às vezes, lixo no chão, lápis de cor espalhado para todo canto, livros abertos sem estarem sendo utilizados, tudo isso confunde, tudo isso desregula. Então, todo mundo, não só o aluno autista, isso até por o nosso ambiente de trabalho, né, ser mais eficiente, toda a sala deve estar organizada. Inclusive, a organização do professor, visualmente falando, é importante. Alguns alunos autistas, por exemplo, algumas crianças, elas têm necessidade de apalpar, de pegar. Então, uma professora de cabelos soltos é propensa a, infelizmente, acabar levando um puxão de cabelo, não por maldade do aluno, mas porque ele vai querer pegar, ele vai querer sentir essa textura. Mas nós temos outros alunos que, se verem um cabelo como o meu, assim, volumoso, pode começar a apresentar alguma desregulação por conta da textura, do excesso de volume. Então, a imagem do professor é muito importante nesses primeiros dias de adaptação. O cabelo preso é um pouco mais interessante do que o cabelo solto.
roupas menos coloridas. Na maioria das vezes o professor usa uniforme, mas quando não tem uniforme, evitar roupas com muitas texturas, lantejoulas, glitter, pedrinhas, evitar esse tipo de roupa. Coloca uma roupa mais básica, mais lisa, mais simples. Evitar perfumes muito fortes, porque se nós sobrecarregarmos qualquer um dos sentidos do aluno, o olfato, o paladar, a visão, a audição ou o tato, nós podemos gerar essa desregulação emocional. E não é bacana que isso aconteça, principalmente nos primeiros dias de aula. Então, não permitir, por exemplo, que algum aluno abra algum lanche com cheiro forte dentro da sala de aula. Isso é regra na maioria das instituições, mas é bom eu conversar sobre isso com vocês. Às vezes vai fazer um piquenique no primeiro dia. Vamos procurar fazer esse piquenique num ambiente mais aberto para evitar um cheiro de chips na sala o dia todo, por exemplo, porque esse cheiro excessivo o dia todo vai chegar um momento que pode desregular o seu aluno. E assim vai. Então são coisas que você vai percebendo. Excesso de luminosidade. Claro que você não precisa dar aula numa sala totalmente escura, mas você precisa prestar atenção se você vai passar um vídeo, se não tem o vídeo, a luz do vídeo, o som muito alto do vídeo e coisas assim. Então, tudo isso você tem que prestar atenção para não sobrecarregar os sentidos do seu aluno. E, por último, mas não menos importante, como eu disse no começo do vídeo, o autismo não é doença para você tratar o seu aluno assim, como se ele fosse uma pessoa doente. Ele não é um coitadinho também, tá? Então, ele não é doente, mas ele não é um coitadinho. Claro que você vai respeitar todas as limitações do seu aluno, mas você também não pode entregar para ele de mão beijada todas as atividades. Você não pode deixar ele fazer o que ele quiser. Você tem que ensinar, igual você ensina para os outros alunos, o tom de voz, o bom comportamento. Ele vai demorar provavelmente um pouquinho mais para aprender, principalmente características de socialização, mas ele vai aprender e ele precisa aprender. Então, ele não é um coitadinho para você deixar ele também fazer o que ele quiser só porque ele tem autismo. Não. É fundamental que, com muita paciência, amor, dedicação, você vá repreendendo os comportamentos que são inaceitáveis em um ambiente escolar e ensine quais são os comportamentos aceitáveis e adequados, certo? Agora, que eu comentei com vocês, para os alunos que não são laudados, e é muito frequente que nós cada vez mais recebemos em sala de aula alunos que não têm laudo, mas que nitidamente possuem características autistas. A maioria dos alunos que não possuem laudo, ou é porque a família não tem condições econômicas de chegar até esse laudo, ou porque a família não aceita, isso é o que mais acontece. A escola já orientou a família a buscar, né, um atendimento, mas a família não aceita. Então é uma dificuldade honrosa, né, que nós temos aí. E por último, que o aluno, ele nunca foi para a escola ou ele nunca teve um profissional na escola que identificasse as características autistas. Por isso que eu volto a falar para vocês que é importante que você procure, pesquise quais são as principais características para ter esse olho clínico na sala de aula, falar para a psicopedagoga da escola para procurar a família, conversar abertamente sobre essas características. Então, se é a primeira vez que você está recebendo um aluno que não é laudado ou que por algum desses motivos não possui o diagnóstico, né, fechado do autismo, mas que nos primeiros dias você percebeu uma desregulação emocional, é importante conversar com a família, claro, sempre a comunicação é fundamental, mas que você também, mesmo sem o laudo, faça a adaptação da sua sala de aula, do seu momento letivo, de todas as atividades que você for desenvolver para esse aluno, porque mesmo que ele não tenha o laudo, é ético e amoroso que ele receba a devida atenção. E pensando no aluno que vai chegar nos primeiros dias e que ninguém sabia que ele tem características de um aluno autista,
já é importante que nós, professores, façamos um plano B para as nossas aulas, para adaptar ao longo do caminho, ou que nós já iniciemos as nossas aulas preparados para receber alunos que venham possuir dificuldades ou então essa característica do neurodesenvolvimento, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, por favor, deixem nos comentários, mas eu costumo dizer sempre aqui para vocês que o amor é fundamental, porque o amor nos permite ter paciência, empatia, para compreender que as pessoas são diferentes, mas que todas merecem a mesma qualidade de ensino. Então, às vezes, você vai ensinar de uma forma para uma criança não neurodivergente e vai ser o suficiente. E às vezes você tem que aprimorar para que outra criança neurodivergente tenha as mesmas possibilidades de se desenvolver, de aprender não só o pedagógico, mas também tudo que uma escola ensina e proporciona. O construir amizades, o desenvolvimento social, as características de se alegrar, de festejar, de brincar e também de se comportar, de se concentrar. Tudo isso as crianças neurodivergentes têm direito e cabe a nós, profissionais, realizarmos todas as adaptações necessárias, tá bom? Um abraço para vocês, um feliz volta às aulas para todos os nossos alunos e professores.